boa noite. Hoje nós iniciamos junto com a Simone um projeto de vida, né, Simone? É um projeto de vida em família, buscando trazer as nossas experiências com Deus, mas também principalmente a palavra, que é o que constrói uma base importante na nossa família. E eu queria ler aqui Mateus 7, versículo 4, Jesus se refere a uma parábola de Jesus, e ele se refere a dois homens que construíram as suas casas em lugares diferentes. E se nós formos olhar para a nossa família, hoje é o que está sendo mais assolado na sociedade. Quando há uma desestrutura dentro do nosso lar, da nossa casa, a gente vê o reflexo disso lá fora, na escola, no trabalho dos nossos filhos, até mesmo no nosso próprio trabalho. Então eu queria convidar vocês a ouvir esse tempo que a gente vai estar toda semana compartilhando da palavra, compartilhando experiências de pessoas que já superaram essas limitações, e convidar vocês a desfrutarem daquilo que a palavra diz a respeito da vida de vocês, das nossas vidas. Quando eu falo de vocês, eu me englobo também, porque num tempo em que a internet domina a mente dos nossos jovens, nós precisamos de nós, como pais, termos a nossa mentalidade dominada por aquilo que Jesus diz a nosso respeito. E aí nós geramos uma identidade forte e saudável nos nossos filhos, na nossa casa, na nossa família. Então eu queria ler aqui com vocês Mateus 7, do versículo 24 ao 27. É uma parábola que Jesus conversa com os discípulos e ele traz essa parábola muito clara. E hoje eu queria trazer para uma base para a nossa família. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os ventos, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, quando Jesus se refere a uma construção de uma casa, ele se refere em lugares que a gente precisa analisar onde estamos construindo. Se for para nós olhar essa parábola e pensar numa casa física, uma casa vai demandar tempo, ela vai demandar material, ela vai demandar força, ela vai demandar determinação. Né? Casa construída sobre a rocha, quanto ela pode durar e o quanto ela pode ser estável diante dos dias da adversidade. E quando Jesus se refere ao homem insensato que construiu a sua casa sobre areia, então, se for para nós olharmos uma construção de uma casa sobre uma areia, ela é muito mais fácil. Ela não demanda tempo, não precisa de muito material, né? Ela é uma casa que ela é construída muito rápido. Só que qualquer vento que sopre, ela cai. E aí a dificuldade é muito grande. Porque se pensa em uma casa destruída, para reconstruir, demanda tempo, prejuízo, material gasto à toa. Então, se for para nós olhar para uma casa física, estou falando de uma casa física, a dificuldade que é enfrentada numa casa mal construída. Mas eu queria falar com vocês aqui um primeiro ponto. Construir sobre princípios, que é como construir sobre uma rocha. A palavra do Senhor traz muitos princípios que elas são muito fortes, que quando nós lançamos e colocamos em prática, ouvimos a palavra do Senhor e colocamos em prática, ela gera estabilidade para a nossa família. Ela gera estabilidade emocional, ela gera estabilidade espiritual. Eu queria, assim, que você olhasse para dentro de você, onde você estiver agora. Quais princípios da palavra têm norteado a tua família? Quais princípios da palavra têm norteado a tua vida? Você está estável ou você está emocionalmente abalado? Qual área da tua vida, na tua família, na tua casa, que ainda os princípios da palavra não se têm colocado em prática? E quando eu falo de princípios da palavra, nós precisamos olhar com atenção. Por quê? O que eu vejo assim? Por conta, às vezes, de algumas religiões, há um preconceito muito grande com a Bíblia e com a palavra de Deus, com o que está escrito ali.
né? Às vezes por maneira muito ríspida de ser pregado, né? Algumas leis sobre os homens, há um preconceito. Só que tem princípios da palavra que são irrevogáveis, como honrar pai e mãe, muitos princípios que eles vêm da palavra, que a pessoa pode não ser cristão, pode não ser evangélico, qualquer denominação que você seja, ou até mesmo se você se titula ateu. Se você quebra esses princípios, vai ter consequências graves, né? Vai ter consequências assim que são devastadoras dentro de um lar. E eu falo disso porque eu sei o que é construir, né? Reconstruir uma família sobre a rocha. Então, quando eu falo disso, eu falo do que eu tenho vivido em Cristo, de uma forma diferenciada. E aí, eu queria perguntar para você, quais são? Você conhece algum princípio da palavra que tem norteado a tua vida? Fique com essa pergunta. Aí tem um segundo ponto que eu queria falar com vocês, que é construir a sua casa sobre areia. O que significa para uma família? É construir sobre as emoções. A emoção, ela causa inconsistência, inconstância, ela traz sofrimento. Então, muitas das vezes, nós somos nem espiritual, nem olhamos com atenção para essa área. Mas o que nós fazemos? Nós pegamos e simplesmente norteamos a nossa casa, a base da nossa família, baseada nas nossas emoções. Só que as nossas emoções, elas são instáveis, elas mudam, o nosso humor muda diante de uma adversidade, muda diante de uma dor, muda num dia que você está desanimado, o dia que você está com ânimo, ele muda muito as nossas emoções. E se a gente norteia a nossa família baseada nas emoções, nós vamos construir uma família instável, filhos adoecidos emocionalmente, filhos que muitas das vezes são rebeldes e não sabemos o porquê, mas porque estamos instáveis, estamos norteando a nossa casa voltado pela nossa visão emocional. E a nossa visão emocional, ela é muito clara. Se nós não curamos as nossas mágoas, o nosso ressentimento, as nossas emoções, elas são muito pesadas. E aí, dentro da nossa casa, nós vamos lançar esses princípios, esses fundamentos, né? Que são baseados em coisas passageiras. A palavra, sim, eu queria falar com vocês aqui, um primeiro ponto que a gente precisa tratar, que é onde tudo inicia. Qual que é o primeiro alicerce que seria legal a gente tratar? E a gente trazer isso como um fundamento para nossa casa, é o perdão. Então, lá em Colossenses, do versículo 3, Colossenses 3 e versículo 13, fala assim: perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, perdoai-vos. Então, o que a palavra do Senhor está falando aqui? Se tem alguma queixa contra alguém da tua casa, contra alguém da tua família, contra um amigo, quem são as pessoas que você tem queixas? Quem foram que te feriram pelo caminho? Aí Jesus diz assim, como você já é perdoado, Jesus já perdoa todos os teus pecados. Perdoe também. Sabe por que perdoar traz benefícios para a nossa vida que são assim, até de benefício de saúde, quem dirá de estabilidade emocional. Então, quando fala aqui em Colossenses, perdoar mutuamente. O que é perdoar mutuamente? É em todas as áreas da nossa vida. E eu gostaria de falar para você o perdão divino. Jesus, ele já nos perdoou de todos os nossos pecados. E quando nós reconhecemos isso através daquilo que a palavra diz, nós recebemos o perdão divino. Talvez você se culpe por alguma mágoa, alguma coisa que você fez e você tem muita dificuldade e acha que pecou contra Deus. Hoje é um dia muito especial. É um dia de olhar para o que a palavra diz. Jesus já te perdoou. Você só precisa receber esse perdão e toma posse desse perdão. Aí vem o perdão, que é perdoar os meus erros. Eu me perdoar pelo que eu fiz de errado. Quantas vezes as mulheres, às vezes, têm culpa e ficam carregando culpa, mulheres, homens, filhos, e ficam carregando culpas e têm dificuldade de se perdoar. Mas a palavra do Senhor Jesus, ele diz que Ele é quem perdoa os nossos pecados. Então, na medida que você compreende que Jesus perdoa os teus pecados, você se perdoa. Fica fácil de você se perdoar. E o segundo, o próximo perdão, que ele é muito importante, é perdoar o próximo. Quem foram as pessoas que te magoaram? De quem você tem segurado mágoa?
quem ainda reflete dentro do teu lar. Porque às vezes um perdão retido faz nós vivermos amargurados, ansiosos, com o coração aflito e explosivos muitas das vezes, até mesmo com nossos filhos. E isso não é saudável. Isso é ter uma casa guiada pelas nossas emoções. Então eu gostaria de fazer um convite para você. Receba o perdão divino hoje. Jesus já te perdoou. Débora, mas eu ainda não compreendo sobre quem Jesus é. Jesus é aquele que deu a vida por nós. Jesus é aquele que nos amou incondicionalmente, apesar dos nossos pecados e das nossas falhas. Ele não olhou para isso. Ele simplesmente nos amou. Então eu gostaria de trazer para vocês aqui o que a ciência fala sobre o perdão. Então quando eu costumo dizer assim, quando nós compreendemos que perdoar o erro do outro ou nos perdoar é deixar os fardos, né? Então é muito difícil a gente carregar uma mágoa por muitos anos e às vezes a gente está carregando um fardo que é muito pesado e nós não compreendemos o porquê a vida está tão pesada e tão difícil. E se nós não pararmos para refletir, quem foram as pessoas que nos feriram no caminho para perdoar? E talvez se faça uma pergunta assim, mas tá, e quem me feriu? Já morreu, o que eu faço? Né? Às vezes alguém que te magoou muito, você carrega essa dor no teu peito e essa pessoa já partiu. E eu queria dizer para você, perdoe mesmo essa pessoa que já partiu, porque o perdão é você liberar a tua carga, não diz a respeito do que o outro fez para você. Olha aqui, os benefícios do perdão, mediante a medicina, a própria ciência explica o que é o benefício do perdão. Perdoar traz inúmeros benefícios para a saúde, tanto física quanto mental. Estudos demonstram que perdoar pode reduzir o estresse e a ansiedade e a depressão, melhorar a qualidade do sono, até mesmo diminuir o risco de doenças cardíacas e pressão arterial elevada. Além disso, o perdão pode fortalecer a saúde mental, promover o bem-estar e melhorar a capacidade de lidar com os conflitos e estresse. E aqui eu volto. Às vezes, muitos conflitos que estão dentro do nosso lar, nós estamos debatendo com nossos filhos, com conflitos, com nosso esposo, ou seja, você esposa que está ouvindo com a tua esposa. Às vezes você está num conflito constante, e se você sondar o teu coração, vai ter mágoa de pessoas que já lá do passado você carrega até o dia de hoje. Eu gostaria de convidar você a abrir o teu coração, perdoar, porque você já é perdoado em Cristo. Eu queria deixar essa reflexão para o coração de vocês. Cada pessoa que vai ouvir, pense com carinho. Se você quer uma família estruturada, se você quer um lar, se você quer paz, porque aonde nós moramos, a nossa casa pode ser um pedacinho do céu ou um pedacinho do inferno. O que nós podemos trazer para dentro da nossa casa com os princípios da palavra? O primeiro princípio que nós vamos aplicar na nossa vida é perdoar. Perdoar traz cura. Perdoar os nossos filhos, perdoar o nosso esposo, perdoar os parentes, perdoar, simplesmente perdoar, traz cura e traz estabilidade para o nosso lar. Eu queria fazer um convite para você, fechar os teus olhos. Se você puder, onde você estiver, receber uma oração, vou estar orando por você. Nós vamos estar declarando nesta noite todas as amarras da mágoa, do ressentimento, dessas desestruturas, talvez você esteja sofrendo no teu lar. E eu queria trazer para você essa oração. Mas se você hoje está ouvindo essa mensagem assim, não, a minha vida está segura, está em paz, eu também te convido a você caminhar e olhar os princípios que você já tem na tua vida e que estão firmando a tua casa. E isso vai gerar na tua família uma identidade muito forte. E você vai reconhecer que a tua casa já está estruturada, construída sobre a rocha. E eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo esse podcast. Quero declarar sobre cada pessoa que vai ouvir. Eu quero declarar, Senhor, todas as amarras, todas as mágoas. E que essa pessoa receba o perdão divino. E que essa pessoa compreenda que Jesus já perdoou todas as falhas dela. Pai, aonde tiver alguém me ouvindo, eu quero declarar uma casa construída sobre a rocha. Eu quero declarar que os lares serão um pedacinho de paz, um pedacinho do céu, Pai. Eu quero declarar, Senhor, que nada nem ninguém prevalece contra esta casa e que essa casa é reconstruída, Senhor, sobre a verdade e ela é edificada em amor, em paz e segurança, em nome de Jesus.